Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cria Jogos. Vamos continuar o nosso joguinho Space Invaders. Hoje a gente vai fazer coisinhas básicas do tipo colocar um inimigo na tela e fazer ele se mexer sozinho, a movimentação básica do inimigo, e fazer a movimentação básica também do nosso personagem, da nossa navezinha, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o movimento do personagem então. Primeiro de tudo, vamos fazer uma pastinha aqui na pasta Assets. Como sempre, para manter a organização, uma pasta chamada Scripts. Nossa senhora, Scripts, escrevi tudo errado. Scripts. E vamos criar um novo script, Create C#. Lógico, nós trabalhamos com C#. E esse script vai se chamar Movie Player, né? Mantendo sempre o jeitinho de nomear que eu faço, que eu sempre mostrei. Vamos editar a criança, que agora nós vamos trabalhar com a movimentação do personagem de uma maneira um pouquinho diferente das maneiras que eu já mostrei antes. Nós vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu fechar esse aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma movimentação pelo Transform Position e nós vamos limitar essa movimentação usando o Math.clamp, que ele realmente trabalha para isso, uma certa limitação entre uma posição e outra. Então vamos lá fazer as coisas funcionarem. Bonito, né? Funcionarem. Aqui dentro do update nós vamos criar um float posX igual transform.position.x. Então nós vamos pegar a posição no eixo X da nossa navezinha, mais input.get, não, acceleration não, get axis raw. Já vou explicar aqui o que é isso. Horizontal. Então nessa linha nós estamos fazendo o seguinte, nós criamos uma variável posição x, né? Pegamos e vamos atribuir o valor a essa variável, que é a seguinte, o seguinte, aliás, é a posição x do personagem mais o input do eixo horizontal. O eixo horizontal é uma coisa já não criada, mas que já está no Unity. É uma coisa que você pode chamar assim, getAxis ou getAxisRaw, que ele pega quando você movimenta a setinha no seu teclado, o A ou o D também na parte esquerda, onde a gente costuma pôr a mão para jogar jogos FPS. E isso é configurável, tá? Você pode configurar nas opções do Unity. Aqui eu vou usar padrão mesmo. E eu coloquei tudo isso aqui entre parênteses porque eu vou multiplicar tudo isso por time.deltaTime, porque eu acredito que se você já viu os meus outros cursinhos, você sabe. Mas para você que ainda não viu, quando a gente cria algumas linhas aqui dentro do update, ele sempre é dependente do frame rate do seu jogo. Então quando a gente põe algumas linhas aqui dentro, elas ficam dependentes do frame rate do seu jogo. Isso quer dizer que se o seu jogo roda 60 FPS, essas linhas serão chamadas 60 vezes por segundo. Se o seu jogo roda 30 FPS, essas linhas serão chamadas 30 vezes por segundo. No caso de movimentação, isso dá diferença dependendo de quantos frames por segundo estão sendo exibidos, de quanto FPS o seu jogo tem. Então, quanto mais rápido rodar o seu jogo, mais rápido o player se movimenta. E ao contrário também, mais lento o jogo, mais lento o player se movimenta. Quando eu multiplico essa linha por time.deltaTime, ele deixa de ser dependente não o update, né? Essa linha deixa de ser dependente dos frames, do FPS, e fica dependente do tempo. Então ele vai se mover um determinado tanto de acordo com a passagem do tempo. E a passagem do tempo é a mesma, independente de quanto o seu jogo roda. E aqui, getAxis, eu estou usando o getAxisRaw. Talvez você conheça o getAxis sem a parte do raw. Por quê? O getAxis sem esse raw, ele pega entre -1 e 1, que é a sua setinha para a esquerda e para a direita. Só que ele faz uma suavização. Ele não faz simplesmente -1 e 1. Quando você aperta a setinha para a esquerda, ele faz uma suavização de 0 até -1, até chegar em -1. Do mesmo jeito para a direita, de 0 até +1. Ele vai devagarinho subindo. Se eu uso esse
expressão aqui raw, que significa cru, não tem essa suavização. E eu não quero mesmo que tenha essa suavização. Isso aí vai depender do que você quer, tá? Você pode usar ou não. Agora, dentro do update a gente tem que fazer mais uma coisinha, que é o seguinte. A gente vai passar essa coisa toda que a gente fez nessa linha anterior para o nosso personagem mesmo. Então, transform.position igual new vector 3. Eu tenho uma dificuldade para escrever vector 3. mathf.clamp. Aqui, o que eu tô falando. Pos.x. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó. mathf.clamp. Isso aqui, ó. Clamps a value between a minimum float and a maximum float. Então, ele fecha. Vou usar essa expressão, não é bem isso, mas ele fecha um valor entre um valor mínimo de ponto flutuante e um valor máximo também de ponto flutuante. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o pos.x e vai limitar ele em certos valores. Vamos aqui no Unity, vamos dar uma olhada porque a gente vai pôr o player aqui, ó, sprites. Vou pegar o meu jogador, que é essa aqui, é a navezinha, a gravata. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o valor que nós queremos no eixo X. Então eu posso movimentar para a esquerda, o máximo vai ser -8. Isso quer dizer que o mínimo, aliás, vai ser -8. E isso quer dizer que o máximo vai ser 8. Então a gente vai mandar ele movimentar desses lados, de um lado ao outro, entre -8 e 8. Vamos só mudar aqui o nome player, né? Para ficar fácil a identificação. Então tem minha navezinha e já tem os valores que eu quero. Então fica -8 e 8. Os valores que vão ser os limites. Agora, como eu estou dando um vector 3 aqui para o transform position, a gente ainda não terminou aqui. Isso aqui é só o X. No Y, a gente vai pegar o valor aqui do eixo Y aqui embaixo, né, da minha navezinha também. No caso, menos 4.3 tá bom. Então, menos 4.3. F, quando a gente vai usar ponto flutuante aí dentro de um vector 3, a gente tem que especificar com F. Não é só nesse caso, mas enfim, nós vamos indo para frente, os casos que necessitam disso. E no eixo Z, não precisa fazer nenhuma movimentação. Pronto, tá feito. Vamos testar o nosso script, vamos para o Unity. Deixa eu ver se eu salvei direitinho. Salvei, então vamos para o Unity. Pasta scripts, move player. Vou jogar aqui no meu jogador. Vou dar play. Maravilha. Tá movimentando devagarinho assim, mas você pode criar uma variável para multiplicar depois. Deixa eu só ver se ele vai. Joia. Então ele foi para a direita, chegou no limite, agora, aliás, para a esquerda, né? E agora para a direita. Pronto, parou no limite também. Perfeito. Então a movimentação do player está pronta. Vamos agora à movimentação básica dos inimigos. Então vamos criar mais um C# script. Move inimigos. Então vamos abrir aqui move inimigo.cs e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos movimentar os personagens a cada segundo. No Space Invader a gente sabe que de início eles se movimentam a cada segundo, mas a distância, o tempo que demora entre uma movimentação e outra diminui conforme o jogador vai derrotando os alienígenas na tela. Nós vamos tratar desse segundo pedaço mais para frente. De início, vamos só ver uma movimentação de segundo em segundo aqui, tá? Vamos criar uma variável privada. Eu acho que é a primeira vez que eu estou criando uma variável privada aqui no canal. Não tem necessidade da gente criar pública, não quero manipular ela fora desse script. Private float cont move, que é a contagem de movimentação, é isso que significa essa abreviação. Vamos dar um valor inicial de 0 aqui. E agora, no update, a gente vai ver essa questão de mover a cada segundo. Cont move igual, não, mais igual time.deltaTime. O time.deltaTime funciona, como eu falei no script anterior, ele corre um tempo, ele faz a contagem de segundo em segundo como na vida real. Não é um tempo fictício dentro do Unity que ele determina. Não, isso aqui roda realmente de acordo com o tempo nosso, segundo, minuto e tal. E ele vai passando e a gente vai acrescentando cada vez que passa um segundo. Aliás, é bem mais baixo baixa a unidade que ele joga. Mas, vamos fazer assim, de um jeito simples de entender. A cada segundo que passa, ele adiciona um aqui para o count move. E isso é importante pra gente. Porque nós vamos ver quando o count move tem um certo valor e quando ele tiver esse valor, o inimigo vai se movimentar. E vamos fazer isso da seguinte maneira. If count move for maior que 1, ou seja, se passou 1 segundo, faz alguma coisa, que é transform.position
mais igual new vector 3. Vamos mover em dois pontos de unidade. Ponto 2, né? 2 pontos de unidade não, né? Ia ser 2 unidades. Então vamos 0.2 de unidade no eixo X. No eixo Y não quero mover e nem no Z. Então, ponto e vírgula aqui. E não terminou, porque se eu deixar assim, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o inimigo, sprites. Vamos com o triângulo. Vou dar o nome dele de inimigo de triângulo. E vou colocar o script que eu acabei de criar aqui, que eu salvei, beleza? Move inimigo tri, do play. Não aconteceu absolutamente nada. Eu não salvei o script. Save all. Se você faz um script e não acontece absolutamente nada no jogo, a primeira coisa que você faz é voltar para o seu script e olhar aqui em cima, onde está o lugar, né, onde ele está salvo. Se tiver um asterisco, não está salvo. Então, se você apertar Ctrl S para salvar e mesmo assim ele não salvar, aperta Ctrl Shift S, porque é esse comando aqui, ó, Save All. E ele vai salvar todos os scripts que estiverem abertos aqui em cima. Ok, de novo. Do play. Passou um segundo, ele foi embora e a gente nunca mais vai ver ele. Por quê? Porque a hora que esse Contimove fica maior do que 1, ele executa aqui Transform Position. E executa, e executa, e executa, e nunca mais para. A gente precisa falar para ele parar, fazendo o seguinte. Contimove igual a 0. Então, quando for maior do que 1, movimenta 0.2 unidades para a direita, no caso, e 0 o Contimove, para começar de novo a contagem. Então, dessa vez, nós temos o seguinte. Ops, tá vendo? Não salvou de novo aqui, ó. Apertei Ctrl S e não salvou. Ctrl Shift S, salvou. Vamos lá. Na play. Aí. Agora, a cada segundo que passa, ele move o meu inimigo em 0.2 unidades na tela. Opa, não era para voltar. E a gente pode dar por encerrado esse pedaço. Depois nós vamos ver quando o inimigo chega no canto da tela, ele desce uma unidade e começa a ir para a esquerda. Aliás, todos os inimigos, né, descem uma unidade e começa a ir para a esquerda. Quando chega na esquerda, desce uma unidade e volta a ir para a direita, que é assim que funciona o Space Invaders. Então nós temos agora a movimentação básica do personagem e do inimigo. Vamos só finalizar aprimorando um pouquinho essa movimentação do nosso player, no sentido de poder deixar ele um pouquinho mais rápido. Então vamos fazer o seguinte, ó, private, não, vou pôr pública para mexer lá, public, no inspector, public, move multi, que é de movimentação multiplicador, private, public float, lógico, né? Eu tenho que dar algum tipo, eu tenho que especificar algum tipo de variável, ponto flutuante no caso. Nós vamos multiplicar o seguinte, ó. É isso aqui. Nós vamos fazer esse pedaço aqui, né, essa multiplicação aqui. Transform point position, blá, 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 vezes time.delta-time, vezes move multi. Maravilha. Aliás, eu posso tirar esse aqui, esses dois aqui, que não tem necessidade. Eu coloquei no comecinho, mas na verdade não tem necessidade. E tava errado mesmo, eu vi que tava errado e viajei na maionese completamente nesses pedacinhos. Mas agora tá tudo bonitinho, corrigidinho, é pra funcionar tudo direitinho. Vamos voltar pra cá, tenho aqui o meu Move Multi, como eu falei, no 1. É a movimentação normal, como era antes, bem devagarzinho. Vou colocar 5 aqui, na play, tá bem mais rápido. Tá parando na direita, vamos ver se para na esquerda também. A gente parou na esquerda também, tudo direitinho. Você pode colocar o valor que você quiser aqui, 10, vai ficar bem mais rápido. Não é tão rápido assim que eu me lembre no Space Invaders, mas tá aí pra vocês. Então, pessoal, vou ficando por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham curtido. E no próximo, nem sei o que a gente vai ver. Provavelmente vai aprimorar a movimentação dos inimigos. Que nós precisamos colocar mais inimigos na tela e fazer a detecção na direita e na esquerda para ele descer uma unidade e mudar a direção da sua movimentação. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.